uma pediatra falando que agora tem uma marca que fez enxaguante bucal e pasta de dente daquelas balas, que eu não vou falar. Das balas aquelas famosas, que as crianças de gostam. gelatina. E ela falou, imagina, as crianças amando escovar os dentes, porque o sabor é da bala tal, de morango, não sei o quê, só que tem parabenos, não sei o quê. Então, antecipa menstruação, antecipa a puberdade dos meninos. E aí... E além de tudo, imagina eles engolindo isso. Então, muito... Isso já é antigo, já tá isso há muito tempo. É claro que, por outro lado, já tem outros saberes, outras fábricas, indústrias que já estão vindo para o natural, já tem isso. Eu, na época, até com os meus, nem estudava língua, eu comprava uma outra marca que era mais natural. Então, tem eu hoje uso em aquela dia. sem flúor, é bom, acho bom. Então, tem várias, entendeu? Então, assim, a gente pensar nisso. Inclusive, tem um estudo americano do oil pulling, que é bochecho com óleo de coco. Isso vem da Ayurveda, né? Que interessante, nunca ouvi falar. Ganducha, cavala ganducha, que é o bochecho e o gargarejo com óleos. Então, óleo de gergelim, óleo de coco. Então, a gente usa óleos naturais para fazer esse bochecho em vez de coisas artificiais. Eu indico muito. Então, voltando uma língua amarela ali, excesso de pita, excesso de calor, a gente colocar um bochecho de óleo de coco, que é refrescante, que é antibactericida. Você mistura com uma água ou não? É puro? Puro. Às vezes, uma língua seca já é o contrário, ela com um óleo de gergelim, que é um óleo mais quente, um óleo que tem mais untuosidade, mais gordura para uma língua seca. É a mesma coisa do corpo, quando a gente faz massagem ayurvédica, uma pessoa mais fria, a gente usa óleo de gergelim, uma pessoa mais quente, uma pele avermelhada, óleo de coco. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Renata Giudice. E, gente, o episódio de hoje... A gente tá se segurando aqui, Não, olha, eu falei pra Renata e falei pras meninas antes. Dava pra gente só fazer todas essas terapias maravilhosas. Nossa, a gente tá fica assim, aqui, né? muito encantado, porque são conhecimentos milenares. São que muitos saberes, né? Que a gente tá tendo contato aqui. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, que vocês vão amar, tenho certeza, a gente aqui já tá apaixonada. Já. Nós temos nossos recadinhos de sempre, né, pessoal. Então, olha, você já segue o nosso canal, você é novo por aqui, é nova por aqui. Primeiro, sejam bem-vindos. E se você não segue a gente ainda, pega o seu dedinho, aperta lá no inscreva-se e você também pode ativar as notificações para receber o aviso dos nossos episódios, que sempre vão ao ar nas terças-feiras às 16h22. E aí você também pode mandar um aviãozinho no grupo da família, né? No grupo dos amigos. Não, já se inscreve agora. Agora, né, aproveita. A gente vai dar contar até 3. 1, 2, 3 para você se inscrever. Já se inscreveu. Exatamente. Né? E vamos também chamar o nosso super querido Paulo Amaro com a nossa semente de otimismo dessa semana. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento da mensagem de otimismo. Quando achar que uma dificuldade está tomando muito tempo dos seus pensamentos, pare e focalize na solução e nunca no fato de ter um problema, pois se realmente pretende se livrar dele, reviver essa questão só ocasionará mais dúvidas e incertezas. Nossas vidas são surpreendidas por obstáculos a todo momento. Faça o possível para diminuir a quantidade de maus sentimentos, evitando criar problemas. A vida é muito curta para desperdiçá-la. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Um beijão para você. Você vai amar, viu, Paulo, o episódio de hoje. O nosso espectador número 1. Número 1. Exatamente. Um beijo, Paulo. Bom, e vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Flávia Namastê. Seja bem-vinda. Que alegria ter você. Você é terapeuta de Ayurveda. Ayurveda. Né? E yoga. Isso. E
Quirologia. Gente, isso coisas que a gente não conhecia, queremos saber todos os detalhes. Vamos explicar, estamos aqui para isso. Muito legal. Primeiro, antes de explicar cada palavra, cada ciência, cada escola, eu vou me apresentar, né? E agradecer também, né? Me apresentar, sou Flávia Namastê. O Namastê, na verdade, ele veio, não é meu sobrenome de nascimento, né? Então, ele veio exatamente pelo yoga, porque eram amigos que falavam, namastê, namastê é um cumprimento que a gente fala, né? A essência que está em mim, saúde a essência que está em você, é o namastê. É muito lindo isso, né? É uma coisa muito linda. E aí, a gente tinha uma amiga que também chamava Flávia, e aí eram 2 Flávias. Aí eu fiquei a Flávia Namastê. Então, depois foram para os alunos, né? Então, isso primeiro, né? Então, hoje é meu nome de trabalho. E o meu trabalho, eu sou terapeuta, então eu sou professora de yoga já há 24 anos, que eu estudo, que eu pratico, já fiz várias abordagens, vários métodos baseados, né, do yoga, né, então várias escolas, né, então as pessoas vão falar, Ashtanga Vinyasa, Iyengar Yoga, Hatha tradicional, eu já fiz várias, né, então hoje eu faço uma misturinha aí quando eu vou dar... o seu blend. O seu blend, exatamente. E aí eu dou ensino da minha maneira, hoje eu tenho um espaço que eu cuido das pessoas lá no Empório Santa Flora, eu tenho uma sala, então eu já dei aula para grupos há muito tempo, mas hoje eu preferi o individual, porque quando apareceu o Ayurveda, né, que é a medicina indiana na minha vida, tem 10 anos, né, me formei em 2024 com pós-graduação, e aí eu comecei a ver a importância do individual, né, de ver cada um, então aí eu misturo, né, o Ayurveda com o Yoga. Tem gente que me chega até o Yoga e às vezes então vamos fazer um pouco de Ayurveda também, cuidar da tua alimentação, da tua rotina diária. Ou às vezes é o contrário, né? Chega para o Ayurveda e eu falo, vamos praticar algumas posturas que eu acho que vai ser bom também. Então, aí você vai fazendo essa mescla. Essa mescla. E a quirologia veio antes, na verdade. Eu conheci quando eu tinha 15 anos de idade, com uma tia minha que era bem esotérica, assim. E aí eu fui fazer esse curso, quirologia. Quiro é mão, logia é estudo. Então tem uma diferença, não sei se vocês sabem, entre quirologia e quiromancia. Quando a Renata falou, eu falei, nossa, mas ela lê mãos. Ela falou, não. Eu falei, nossa, já vou fazer uma consulta na hora. Consulta ao vivo. Na verdade, eu leio, só que é uma leitura baseada no logos, que é logia, é estudo do formato da unha, dos dedos, das linhas, para falar sobre você. É igual a astrologia. Logia, né, veio de estudo pelos astros, entender a pessoa pelos astros. É uma leitura que você faz da pessoa a gente pelas também, mãos. não sei se você sabe, a mão também tem planetas. Então, esse dedo aqui que tem esse anel, não é à toa, que é o dedo de Júpiter. É o dedo que aponta onde que eu vou. Então, é o dedo da liderança, é o dedo da autoestima. Então, assim, eu tô colocando esse anel de ouro aqui para estimular, para eu poder falar melhor aqui, por exemplo. Que legal. Então, eu vou tudo... até por aqui nesse Ai, droga, eu tô sem nenhum anel aqui. Logo hoje eu não peguei. E aí tem vários estudos desse conhecimento, dessa ciência, dessa logia, do que é você, quem é você. Porque o nosso corpo fala, né? Então, a mão fala, a língua fala. Então, tá falando sobre quem é a gente. Então, é mais nesse sentido. Não, mancia seria adivinhação. Eu brinco com as pessoas que querem falar assim, você vai ganhar na loteria. Eu não vou falar isso, desculpa, sem querer. Desculpa, eu não vou adivinhar se você vai ganhar na loteria. Sem querer te deixar chateado, perdão. Mas assim, não tem essa adivinhação. Porque, na verdade, a gente é o que a gente começa a fazer escolhas. Então, eu vou falar assim, olha, você está indo sim por esse caminho, olha as coisas, porque a mão vai tatuar isso. O caminho que você está, a escolha que você está fazendo. Então, isso é tão lindo, né? E então, Flávia, a mão ela vai mudando, então se eu vou mudando assim, vamos supor, a minha alimentação seguindo alguma orientação sua, ela vai mudando as características? Vai mudando. O que não muda tem partes imutáveis e imutáveis. Tá. O que não muda, o que é imutável, é o formato da mão. Então isso a gente trouxe de arquétipos, de elementos, como eu tinha falado para vocês no começo. Então uma mão, por exemplo, a minha não é o formato de uma gota. Sim. Verdade. É uma mão, normalmente, que tem características do elemento água. São tipologias da mão que a gente fala, né? Então, assim, a característica, a sua já é uma mão
É uma misturinha, ela tem um ar aí, né? Mas ela tem um pouquinho de terra também. Então, a gente tem os elementos formando a mão. Então, o formato da mão, ó, a sua é mais comprida, tá vendo? Tem um ar, dedinhos. Você tem os dedinhos com nódulos, tá vendo? É só o seu lado filosófico, né? Com certeza. Então, tem... onde que seriam os nódulos? É na... Os nódulos é nos dedinhos, aqui, assim, ó. esses nódulos, tá vendo? Ah, Então, se você for aqui. pegar aqueles desenhos, aquelas mãos de bruxa fininha, não é cheio de nódulozinhos, são pessoas com muito ar, então muita intuição, entendeu? Então, Nossa, tem não é todo mundo que tem não, isso? claro que não. Mentira! Claro que não. São mãos que diferentes. incrível! No meu livro, né, eu mostro também um pouco disso. Ah, você fala desse livro de mãos também? Falo Ah, das mãos, que legal. Falo. Tá. Gente, Falo. eu descobri a América aqui. Então, a gente tem um formato. Nós temos todos os elementos do nosso corpo, mas Tá. tem elementos mais que formam mais você, predominantes, exatamente. Não, e é engraçado porque as minhas duas mãos são diferentes, né? Eu descobri mais velha que eu tenho um espaço aqui, uma má formação, e eu tenho esse dedinho meio torto. Então, tudo isso vai falar. Então, por exemplo, quando você Elas vê são a diferentes. mão, olha só a mão. Então, essa mão tem a mão passiva e a mão ativa. A mão ativa é a mão que você escreve, seria a destra. Se você Eu é sou destra, canhota. então se você é canhota, sua mão ativa que você usa é a sua mão esquerda. Uhum. Então a gente vai olhar mais ela agora. Por quê? Porque a mão que você tá, igual você falou, tomando, fazendo suas escolhas, tomando suas decisões, é o que tá mudando agora. A outra mão, a passiva, para quem acredita em vidas passadas, é o que você fez em vida passada. Ou para quem não acredita, tudo bem, é o que tá no seu inconsciente. Uhum. Ou de padrões, às vezes, por exemplo, que você não tá usando. Eu gosto de explicar assim, às vezes é aquele talento que tá ali e Talento a pessoa enterrado. não sabe. Então, às vezes eu vejo aquela mão passiva e eu falo assim, nossa, você tem tanto talento para arte, por que você não usa? Fala, porque eu fui para o mundo corporativo. Falei, mas dá uma atençãozinha. olha para isso, dá uma atenção. E tem tanta gente que fala assim, nossa, realmente, resgatei, às vezes virou até minha profissão. Olha, que legal. Entendeu? Porque tá ali. Ou então, é a mão passiva, ela vai servir como um guia para ver o que escolhas você tomou hoje, se foram melhores ou piores. Então, às vezes, você vê realmente que, né, nessa mão passiva, ela está pior do que a sua mão agora. Ou seja, você evoluiu. Que legal. Então, a mão ativa tá melhor? Ótimo, é um padrão de evolução. Ou o contrário, vamos dar uma melhoradinha, que tem coisas que você pode, você tem um dom ali que você não tá olhando. Que legal. Então, é Nossa, nesse- muito Não, até eu acho que é legal interessante. contar uma coisa que você vê que tá tudo interligado. Eu não sabia realmente que você tinha esse trabalho com as mãos. Uhum. E ontem eu tava pensando uma coisa, né? Eu toco piano. Ah, E aí ontem eu tava pensando uma coisa nesses últimos dias, assim, que eu nunca consegui ter as unhas compridas. Nunca consegui em momento nenhum. Eu só consegui ter as unhas compridas quando eu tava passando por um problema psicológico muito severo, né? Então, eu lembro que eu tava super, entre aspas, mal. Suas E unhas as minhas lindas. unhas lindas. Mas você vê que não me define, né? Então, você vê que quando eu me desconectei do meu essencial, a unha cresceu. sim, Né? interessante. Então, eu achei interessante porque você fala assim, a minha natureza é com unhas curtas, Curtas. querendo ou não, né? Porque tem uma função, né? Você toca piano, você não pode ter a unha comprida, sim, né? sim. Então, eu achei isso interessante, né? Interessante. E a unha também, para a medicina indiana, ela vai falar da nossa saúde, né? Antigamente, lembra, os médicos olhavam as nossas unhas, Não, né? mas até hoje tem, né? Tem sinais nas unhas que eles indicam cardiopatia, eles indicam problema de tireoide, pulmão. Se você não tá, você quer nutricionistas, linhas compridas, assim, má Isso. nutrição. Exato. Então, tem muitas coisas dentro da unha. No formato da unha, eu vou falar da natureza. Uhum. Então, uma unha mais comprida, uma mão mais larga, uma linha em leque, tudo isso fala da personalidade. Mesma coisa como eu falei do formato. Isso não muda. Dentro da mão muda, que é a coisa da saúde. Uhum. Fora da unha, o desenho da unha é a personalidade. Quando as pessoas colocam unha postiça, não vai, igual você falou, não vai falar da essência dela. Já teve eu tirando muita unha postiça, falar, ai, minha unha redonda, é larga, eu não gosto, eu gosto de uma linha comprida, a minha não cresce, então eu coloco. Falei, ai, mas a sua essência ela é tão mais... Porque a unha redonda, ela fala de uma pessoa mais amorosa, mais pacífica, e aí às vezes as pessoas falam, nossa, eu tô meio irritada, assim, mudei.
Então, será que mudou pro positivo? Por que você tá... Porque você tá colocando coisas que não é a sua essência. Meio um exemplo, mais ou menos. Unha, você usou? Alongamento de unha, não porque eu queria comprida, mas porque dura muito o esmalte. Ele é infinito. O meu dedo não aceitou. Até a manicure, que até elas participaram, as duas nossas manicures participaram do podcast, agora quinta-feira eu vou falar pra ela. Porque ela ficava inconformada que o meu dedo caía. Tipo, não aceitava a unha postiça, né? Estraga muito, né? Assim, em termos de saúde é muito ruim. E depois a unha fica um papel, né? Depois que você tira, dá até aflição. Muito. Estraga né? muito. E é um tecido, né, gente? Você tem que pensar que faz parte do corpo. Né? Esteticamente é lindo, né? Essa bem conhecimento, né? E a questão da língua? Eu falei, nossa, tem tanta coisa para falar da língua, porque olha que livro, é um livro lindo, gente, né? Capa maravilhoso, assim... é cheio de ilustrações dentro. Explica um pouquinho o que você consegue ler na leitura de línguas, que a língua revela sobre você. Que a língua revela sobre a gente. Então, assim, só para falar um pouquinho antes, a língua é um diagnóstico, né? E ela veio de duas medicinas, a medicina chinesa e a medicina indiana. Então, são duas culturas, duas ciências, duas medicinas que fazem um diagnóstico. Cada uma, claro, da sua forma, né? Uma é chinesa, outra é indiana, mas as duas analisam a língua para ver o que está acontecendo no nosso sistema interno, no nosso sistema digestivo, né? Então, o Matheus Macedo, né, que também é um médico ayurvédico, ele fala, a gente fez um podcast, uma live juntos, e ele falou um termo que eu achei muito legal, que a língua é uma parte dessa mucosa, igual a gente faz endoscopia e coloca aquele tubo e não vai falar do nosso estômago, de como que tá lá, a língua é a mesma mucosa. Então, ela vai revelar o que está acontecendo lá dentro. É verdade, né? Que legal. Né? Só que a gente, na medicina indiana e na chinesa, a gente entendeu que o corpo está falando. Se a gente abre, tem esse conhecimento, vai revelar várias coisas, mas principalmente do nosso sistema digestivo. Então, se tem uma saburra, um revestimento, que cor é esse revestimento? Se é branco, se é amarelo, se é verde, se é preto, tudo isso vai falar de como você está digerindo. Se não tem revestimento, se ela tem rachadura, se tem fissura, às vezes tem uma linha, né? Você olha aí, se você já tem uma linha, se tem fissuras, eu tenho no meu Instagram, volta e meia, eu faço alguns videozinhos, linha tal, como é que é, enfim, algum desenho em bolinhas. Então tem infinitas leituras ali, é igual um mapa mesmo. Sabe quando a gente desenhava na geografia? Ali, rosinha, significa isso, a legenda. Uma legenda. Tem então, assim, uma bolinha vermelha, o que é? Uma rachadura, o que é? O que está acontecendo com aquele revestimento? Todo mundo vai olhando a língua para fora. Então, é um diagnóstico, respondendo sua pergunta, estudado tanto pela medicina chinesa quanto pela indiana. Perfeito. E, por exemplo, quando a pessoa te procura, né, você falou que como você faz, né, 3 linhas de trabalho, a yoga, né, e tudo mais, a pessoa ela já vem querendo fazer, por exemplo, o diagnóstico da língua. Por que as pessoas te procuram assim? Como as pessoas chegam até você? Então, depende. Às vezes normalmente a gente é muito pelo boca a boca, né? Então, às vezes uma aluna sua de yoga falou super bem de você, melhorou o corpo, tá com a mente mais tranquila, aí vai até mim pelo yoga. Ou me viu no Instagram com o Matheus Macedo, tá chegando muita gente, eu faço o tratamento do Ayurveda, dou muitas palestras também, né? Participei do Congresso Internacional da minha escola, do Naradeva. Às vezes chegam até lá e chegam pelo Ayurveda. Eu vou cuidar pelo Ayurveda. A quirologia, eu participo de alguns eventos. Acabei de participar do evento da Plenitude, que é lá na Karnak, na Escola Karnak, em São Paulo. E aí eu atendo muitas mãos, né? Esse dia eu vou com a quirologia, né? Que legal. Então eu sou quiróloga lá só. Mas às vezes lá eu vejo alguma língua, às vezes eu tô vendo ali a mão. Aí pede pra ela, ver sua dar uma língua, olhadinha. porque aqui tá vendo alguma coisa de saúde. A língua vai ver naquele momento que tá acontecendo. Enquanto a mão é uma coisa mais assim, um dado mais, como diz, um contínuo, como você está escolhendo, a língua é imediata. É pontual, Pontual, assim. E às vezes eu vejo, esses dias mesmo eu vi de uma menina e agora ela vai fazer o tratamento comigo com a Ayurveda, mas eu cuidei dela lá no evento da Plenitude. Lá, por exemplo, eu analisei 12 mãos.
Tem dia que é 18, o ano passado vi 18 mãos, assim, de uma maneira mais rápida, né, que ali é 25 minutos, porque é um evento que tem vários terapeutas, é muito lindo. A gente quer fazer uma assim. Então, assim, a gente atende ali, cada um tempo um pouquinho, né, um pocket ali, um atendimento, astrologia, até a Dayana, que vocês entrevistaram, também participou no passado, enfim. E aí depois, quem quer uma leitura maior... Aí eu faço uma leitura, às vezes, não online, é 2 horas de análise. Isso que eu ia perguntar, quanto tempo demora 2 horas. A análise online, eu tiro foto da mão, aí eu analiso cada dedo, isso que você falou, o tamanho de um dedo para o outro, ensino por que um dedo é torto, o porquê desses montinhos nas mãos. Tudo tem explicação, gente, nada passa batido pela quirologia. E aí é 2 horas, aí eu coloco nos áudiozinhos, eu tiro foto, eu faço desenho, porque hoje tem os aplicativos, né? Então eu desenho, por exemplo, a linha do coração, aí faço um desenho, ó, ela tá indo para esse dedo por isso, ela sobe, por isso, ó, tá vendo que tem um triângulo aqui, no meio dessa linha? Isso. Então, aí eu explico bem direitinho. Mas tem gente que também gosta do presencial, né, que é gostoso, aí vai lá e é 1 hora de leitura. Aí eu vejo, mostro, a pessoa normalmente grava, né, para lembrar, porque é muita informação, né? Eu falo, você vai lembrar. Então, assim, esses dias mesmo veio uma, eu falei, olha, acho que tá chegando um amor aí e tal, vamos acompanhando. Ela, eu vou te mandar, eu tô falando com um cara aí, eu vou te... Não é quiromancia, não tô adivinhando, mas eu tô ali vendo que a mão tá mostrando, as escolhas que ela tá tomando e que caminho tá indo, né? Nossa, é muito interessante. É muito interessante, já fica com curiosidade total. E, por exemplo, como que é a formação em Ayurveda, por exemplo? Você falou que você fez um curso, como que é esse curso? Assim... Eu acho que assim, o tratamento também, ele é baseado em mudança em alimentação, tem alguma coisa, chás, porque eu creio que seja mais voltada para a linha natural, né? Fala também um pouquinho como que é o tratamento. Vou falar, na verdade assim, a Ayurveda, né? A Ayur é vida e Veda é conhecimento, então é conhecimento da vida. Tá, por isso que aquele livro, os Vedas, né? O livro sânscrito é conhecimento. É o conhecimento. Os Vedas é um livro antigo, né? Tem vários Vedas, na verdade. Então, Veda é no sentido de conhecimento, mas é um livro da Índia, né? Os primeiros textos vindo da Índia, né? Que vinham dos rishis, que eram sábios, que iam para o Himalaia e começavam a estudar. E os primeiros conhecimentos disso era de forma oral. Depois foi escrito, né? E aí veio Shrushruta, veio vários... pessoas iluminadas, foram estudando, assim. Mestres, e na verdade alguns médicos. Então, 800 a.C. começou as primeiras escolas médicas. Porque a Ayurveda é uma racionalidade médica, tem um conhecimento médico do uso de ervas, do uso da fitoterapia, do uso do estilo de vida, que horário eu tenho que acordar, que hora que eu tenho que dormir, que inclusive baseou o ciclo circadiano, né? Que vocês sabem que é como que tá os hormônios do nosso corpo, né? E isso a Ayurveda já estudava. É uma medicina de 5.000 anos. Então, tem recursos como a massagem ayurvédica, recursos da fitoterapia, do estilo de vida e dos diagnósticos. Tudo isso é Ayurveda. Perfeito. Tudo isso é essa medicina. E ela é uma medicina holística, porque ela acredita nesse holos, nesse todo, que a mente, o corpo, as emoções andam juntos. Não é só o físico que padece. Tem um entendimento que a mente está junto do corpo, as emoções estão junto do corpo, está tudo ligado. Então, é uma medicina que acredita nisso, no holístico. O corpo, a mente e as emoções em equilíbrio ou em desequilíbrio. Né? E aí, como a Débora perguntou, o tratamento, ele inclui o quê? Porque, por exemplo, eu como Nutri, às vezes eu recebo pacientes, né, que passaram com uma Nutri dessa linha e tudo, e, por exemplo, pra gente é completamente incompatível com a linha tradicional, né? E como que vocês orientam? Porque, assim, pelo que eu assisti, tem alguns protocolos de detox, como que funciona isso? Assim? Na verdade, tem estilos de terapeutas, né? Cada pessoa vai pro teu caminho. Tem gente que gosta de fazer isso, eu super respeito, mas é cada um. Eu gosto do individual. Por ter estudado a língua, eu gosto de ver aquela pessoa, como ela está. Então, eu já vou pela língua. Como está a sua língua, né? E aí, a partir do como ela está, eu vou dar o protocolo ali, né? Como se diz,
organizar a rotina diária, que a gente chama de dinacharya. Então, o horário que ela deve acordar, pelo como ela está, o que ela tem que comer logo que ela acorda, que tipo de chá, como você falou. Então, o momento que ela está. E eu, no meu caso, eu vou acompanhando o progresso da língua. No meu livro mostra vários, como se diz, estudos de caso, né? Como a língua muda a partir das escolhas. Então, o tipo de alimentação, né? A gente tem um olhar diferente do alimento, Exato. Né? Então, os sabores amargos. Lembra das nossas velhinhas, nossas avós, que davam aquele chá de boldo quando você tinha um problema do fígado? É esse raciocínio, o amargo, que é bom para aquela questão mais ácida, para aquela questão mais do fígado quando está em desequilíbrio. Então, a gente vai ver isso. Né? Então, você quando está desnutrido, sabor doce, não é o chocolate, né? As raízes, né? O que as raízes são? Elas nos aterram. Então, a pessoa quando está ansiosa, ela precisa das raízes para aterrar. Então, é esse conhecimento do alimento para o corpo, para a mente, para as emoções. Então, o sabor doce, por exemplo, ele tem os elementos terra e água. Por isso que a gente, quando está ansioso, a gente quer comer uma coisa doce para aterrar, porque a gente está ansioso. Então, tem esse raciocínio, é diferente do raciocínio da nutricional carboidrato, mas bate muito também ao mesmo tempo. Eu acho que é porque é o que eu sempre falo para os pacientes. Eu falo, gente, eu não tenho qualificação para fazer isso, né? Mas eu acho que tudo que você puder incorporar na sua orientação é maravilhoso. Não, incorpora, né? E dá para juntar. Tenho vários colegas que têm, né, sua formação em nutrição e complementam, né, esse raciocínio desse entendimento mais emocional também para entender. E você perguntou, né, da qualificação, aonde a gente faz. Então, existem várias escolas. A minha foi o Instituto Naradeva Shala, na Coriolano. Então, eles propõem a formação completa. Quanto tempo demora? Então, 4 anos, mais ou menos. 3, 4 faculdade. anos. É lato sensu, né? Pós-graduação. Tem gente que faz só a formação, como que fala? Licenciatura, né? Só ali livre, né? Não desculpa, licenciatura não. É a formação livre que você vai, né? Mas não termina após, aí é mais um ano. Eu fiz completa, eu fiz como pós-graduação, porque aí você escolhe um TCC. Né? Certo. Então, eu escolhi em diagnóstico pela língua. Então, eu me especializei em... E qual que era a sua formação inicial, assim? Eu fiz educação física. Que legal. Sou formada em educação física. Então, eu me estudei, então sempre foi essa coisa corpo, eu sempre gostei, né? Fui bailarina. Que legal. Então, gostei sempre dessa parte corporal. E aí, fui pro yoga primeiro. E lá, na minha primeira formação de yoga, o meu professor de yoga já falava de Ayurveda. E aí, eu falei assim, um dia eu vou estudar isso. Isso foi em 2000, há 24 anos, exato. E aí eu falei, um dia eu vou estudar. Aí, eu fiz uma formação de tailandesa, de massagem thai, porque a massagem thai, ela tem mais movimento, e eu e meus alunos de yoga, às vezes, ficavam muito cansados. Eu falei, vou ter um outro recurso para o dia que eles estiverem cansados, eu poder soltar com uma massagem tailandesa. Aí, depois, eu falei assim, nossa, agora eu vou fazer uma... Aí, me veio a massagem indiana, que inclusive eu e a Dayana fizemos juntas. Na verdade, eu fiz antes dela, que é com a nossa professora Gisele de Menezes. E aí eu falei, eu amei, faz também. E aí ela fez. Vocês são amigas há bastante tempo? Há muitos anos, acho que tem 30 anos. Ela falou de você aqui no episódio dela. Enfim, aí eu fiz primeiro, e a Gisele, que hoje é a minha mestra, minha amiga, inclusive ela tá no livro, a orelha do livro, ela que escreveu. Que legal. Ela falou, Flávia, você tem que fazer a formação completa. E aí ela me indicou, me orientou, aí eu escolhi o Instituto Naradeva Shala, porque lá tem vários professores de várias abordagens. Então, tem aquele mais especialista em fitoterapia, que inclusive na época foi o Dr. Danilo Maciel, que também está no meu livro, virou meu professor também, e ele estuda muito diagnóstico, ele tem muito conhecimento de diagnóstico e fitoterapia. Então, tem vários professores especialistas, porque o Ayurveda, ele tem ramos, né? Então, tem aquela pessoa que é mais do diagnóstico, aquela pessoa que é mais da massagem, tem aquela pessoa que é mais, enfim... Da nutrição. Da nutrição, exatamente, que trabalha mais diretamente
diretamente com a alimentação. Não, eu tô aqui pensando no tio Eduardo, né? A gente tem um tio, que é meu padrinho, inclusive, que ele ama. Ele ama. Assim, eu falo, tio, você tem que assistir. Um beijo pra você, tio Du. Porque ele ama esses temas de coisas naturais. Ele faz de qualquer coisa pra fugir da medicina tradicional. Isso eu acho que assim, quando você perguntou quem te procura, eu acho que deve ter muito essa linha dessas pessoas. É uma característica de pessoas que se identificam com essa linha mais natural, que querem realmente fugir, ou até que já tentaram abordagens tradicionais e não tiveram resultado. E pode, inclusive, é importante falar aqui que a Ayurveda está no SUS. Está no PICS hoje, né? São práticas integrativas e complementares do SUS. Inclusive, há pouco eu dei uma palestra lá na USP, falando disso, que tá hoje, né? Dei na Semana da Enfermagem, e aí eu apresentei, foi super legal. Deve ter sido incrível. Foi incrível, foi semana passada. E então explicar que a Ayurveda é uma medicina complementar, né? Falando disso que vocês falaram. Então tem muita gente, sim, que quer tirar os remédios, que quer... Eu acho que a medicina moderna, ela tem o lugar dela, né? Ela salva vidas, sim, a gente tem que respeitar. Eu jamais tiro um remédio, às vezes eu converso com um médico, pra gente poder ir. Tem, inclusive, fitos que podem brigar também com o remédio, a gente tem que ter esse entendimento. Então, e às vezes ir tirando. Eu consegui alguns pacientes que foram diminuindo. Por exemplo. Às vezes tomam ansiolítico, então aí vai tomando um cava-cava, né, que é um fitoterapeuta, uma fito bem ligada à ansiedade. A gente vai fazendo essa troca mais natural, igual que você falou aí do tio Paulo. Então ele pode... É o tio Eduardo. Tio Eduardo, desculpa, tio Eduardo. Então, assim, ele pode sim prestar, mas tem que saber, né? Tem que ser uma pessoa bem qualificada, tem que tomar muito cuidado. Porque senão vira uma mistureba também de coisas, né? A gente tem que respeitar o lugar do médico ali, se ele indicou. Claro que tem médicos e médicos, tem terapeutas e terapeutas, mas assim, eu acho que tem um lugar, né? À toa que eu falei do PICS, que a Ayurveda está com a acupuntura, está nesse sistema para integrar mesmo, para as duas conversarem. Dá para organizar o lugar de cada uma, sabe? Né? Às vezes a gente precisa de um remédio. Então, vamos cuidar desse remédio alopático, vamos usar ele até um certo tempo, mas agora quando você começa a ter poder sobre você, não é tão maravilhoso que a gente não precisa mais de um remédio? Lógico. É maravilhoso. E você começar a entender o remédio assim, por que eu automaticamente tô com dor de cabeça e eu já vou tomar aquele remédio? Por que eu não posso entender por que eu tô com dor de cabeça? O que meu corpo tá sinalizando? Nossa, eu fico com dor de cabeça toda vez que eu vou falar com o meu chefe. Será por quê que eu fico com dor de cabeça? Será que eu fico com dor de estômago toda vez em situação X que eu como algum alimento? Começar, claro, quando a gente estuda, a gente vai entender, ver a língua ali, que realmente tem alguns alimentos que a gente tem que tirar. Aquela pessoa que come tomate todo dia e cria muita acidez. Então, a gente vai entendendo. Mas a gente pode começar a aprender a se observar, a entender. E não já automaticamente, tô com dor de cabeça, eu quero tirar, eu preciso acordar, preciso trabalhar, já tiro. Na verdade, é isso, né? é perceber-se, né? Exato. Acho que o autoconhecimento, né? Acho que todos os convidados que vêm aqui, eles falam muito dessa questão de se auto-observar. Isso é muito importante, exatamente, né? Exatamente. Aí o conhecimento, o estudo vai ajudar nesse sentido. Vamos tomar tal fito, vamos conversar com o seu médico, vamos vendo o que a gente pode para você estar cada vez mais com autonomia, né, e tá saudável nesse sentido de saúde. E o que é saúde, né? A OMS mesmo fala, a Organização Mundial de Saúde. Saúde não é só ausência de doenças, é o bem-estar físico, mental, emocional. Isso é saúde. E agora até o espiritual também. Espiritual, o social eles já estão considerando. Já entra. Se a pessoa não tá, e vocês falam muito disso, né? Vejo os podcasts, e se você não tá bem espiritualmente, emocionalmente, você não tá saudável, né? Pode não dar, inclusive a palavra diagnóstico para a gente é o monitoramento momento a momento dos sintomas. O diagnóstico na palavra ocidental não é só quando você diagnostica, tem um diagnóstico ali, uma doença já instalada. Eu tenho um diagnóstico de sinusite, rinite, né? Já tem uma ite crônico. Aí. É crônico. Não, a gente não, porque no Ayurveda a gente acredita que a doença ela tem fases, né? Ela tem 5 etapas, 6 etapas da doença. Então ela tem fases, até ter a última etapa, a última fase do período, né? Assim, são 6 etapas,
que é a fase da doença mesmo instalada. Antes disso, nosso corpo dá dando sinais. A língua, ela mostra a terceira, quarta etapa. Entendeu? Quando começa ali nossos sistemas, nossos elementos, nossos doshas, né? Que muita gente já ouviu falar. A gente quer escutar, isso aí. Os nossos doshas, que são os elementos ali que cumprem funções do nosso sistema, como eles estão no nosso corpo. Então, a gente tem essas etapas, né? São 6 etapas até formar, até a doença. Até a doença chegar no sintoma do corpo porque, físico. Porque, às vezes, sabe aquela pessoa que fala assim, gente, eu fiz exame e não dá nada? Eu fui fazer o exame ali no laboratório, não dá nada, mas eu me sinto mal. Eu tô com dor de estômago, tô com dor de cabeça. Por quê? O corpo já tá falando. Entendeu? Perfeito. E pra gente entrar nesse assunto dos doshas, que eu acho que é bem legal, a gente estava conversando antes, tem várias linhas de classificação, né? Aí você estava explicando que os doshas não é o perfil da pessoa, né? É o tem nome, na verdade, que tá errado. Tá. Né? Então, assim, que é sânscrito, né? Então, às vezes, você vê alguns vídeos com todo respeito, mas a gente vê de tudo. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou dosha vata, sou dosha pita, sou dosha... Na verdade, isso está errado. Nós temos os 3 doshas. Por que é dosha? A palavra dosha significa patógenos. São elementos que cumprem funções dos nossos elementos. São elementos que podem causar doenças. Por quê? Porque eles vão cumprir funções. Então, tem o dosha vata, o dosha pita e o dosha kapha. São 3 doshas. O vata cumpre a função de movimento. Vou fazer um resumo. Isso, não, tá? pode falar com calma. Vata é o que cumpre função no nosso sistema de movimento. É ar e éter. Então, são pares de elementos. O pita é fogo e água, cumpre função de gestão de temperatura, que mantém nosso corpo aquecido. E kapha é terra e água, ele cumpre função de estrutura e lubrificação. E aí, eles, além de ações físicas, eles têm ações emocionais. Vata é a nossa intuição, nossa alegria, nosso entusiasmo. Também fala de ansiedade, medo, quando ele está em desequilíbrio. Pita, nosso foco, nossa determinação, nossa força ali, né? Mas também fala de estresse, de irritação. Kapha é peso, né? O que dá peso no nosso corpo, obstinação, mas também é o que causa muito apego, procrastinação, a famosa procrastinação. Então, são elementos que cumprem funções. Quando eles estão em equilíbrios, a gente está saudável. Então, se eu estou ali, que minha pele está muito seca demais, eu estou agravada em vata. Se eu estou com gastrite, inflamação, excesso de fogo. Se eu estou com muito muco, excesso de kapha. Entendeu? Então, a gente tem que estar entendendo como que eles estão a cada dia. Todo mundo tem os 3. Eles estão cumprindo funções, eles estão importantes para a gente ter a nossa vida, a nossa saúde, nosso equilíbrio físico, mental e emocional. Quando a gente nasce, quando esses doshas, eles foram ali formado o nosso DNA. Então, cada pessoa tem uma quantidade maior do vata, do pita e do kapha na hora de formar. Então, aquela criança que tem, por exemplo, mais elemento éter, ela se formou mais magrinha. Aquela pessoa mais fortinha, mais obstinada, com um corpo mais mesomorfo, ou endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, é isso. Tá, perfeito. Vata, pita e kapha. Então, o ectomorfo isso é vata. Isso veio dessa cultura? Na verdade, ou foi isso são entendimentos muito similares. Tá, né? tá. Então, o ectomorfo é aquele magrinho, que tem ar demais. O mesomorfo é aquele que tem um músculo médio. E o endomorfo é aquele kapha que tem mais estrutura. Mais gordura. Então, isso é da natureza. Nós temos os 3, assim, para formar, mas aí tem... Eu gosto de falar dos desenhos. Sabe o Popeye? Quem que era a Olivia? Vata. Quem que é o Popeye? Pita, ele não precisava comer espinafre para ele ficar fortinho, mas ele tinha um musculozinho ali. E o Brutus é o kapha, ele já é forte de natureza. Ele é grandão, ele pegava aquelas casas, lembra? Então, isso tá na nossa... Então, eu falar quem eu sou mais vata, mais pita e mais kapha, é a Prakruti. Esse é o nome. Prakruti. Prakruti fala da constituição de nascimento, teu DNA. Então, falar que eu sou dosha, vata, o nome dosha não é isso. Doshas são patógenos, são que cumprem funções do nosso sistema. Agora, quando eu falo a minha natureza ela é mais vata, aí eu tenho que falar em Prakruti, em termos em sânscrito. Então, tá certo eu falar eu sou mais vata, pita, mas quando as pessoas falam eu sou dosha, é a
terminologia. Porque assim, de falar o sânscrito. Mas tá certo eu falar que eu sou mais vata pita, porque assim, normalmente, igual eu expliquei pra vocês antes, a gente é bidosha, assim. Bidosha não, tá errado falar bidosha. A gente tem esses doshas, 2 primeiro e último cumprindo funções. 2 predominantes e depois meio... Mas tem gente que você vê como a Olivia é muito vata. Com certeza ela tem os outros cumprindo funções, mas a natureza dela é mais predominantemente vata. Não, agora, tem gente que é uma misturinha. Sem querer te interromper, imagina se isso fosse explicado numa escola. Ia ter muito menos bullying, né? Com certeza. De entender que aquela natureza, aquela criança é dela. E as professores também entenderem essa coisa de ficar forçando uma criança cafa, que ela é mais lenta, ela é mais tranquila, mas ela grava muito. O cafa tem uma memória maravilhosa, porque quem rege a memória no nosso corpo é capa. É estrutura, é aquilo que está gravado. Então, é peso, né? Se as pessoas esquecem rápido, o mundo está muito vata, está muito... Muito ar. Então, por isso que o mundo está ansioso, né? Perfeito, muito legal. Então, a gente tem que equilibrar os doshas do nosso sistema. Então, os doshas vai falar do dia a dia. Se eu acordar e ver como eu estou, é os doshas. Eu entender a minha natureza é a prakruti. Então, quanto mais longe da minha natureza, da minha criança, por isso que fala muito da importância de eu entender a minha criança, porque é a sua natureza primordial. Então, quanto mais eu tiro, eu falo que é igual a cebola. Então, as cascas são a nossa cultura, o tipo de alimento que a gente come, que às vezes é errado, e vai afastando da gente do bulbo, que é a nossa essência. Perfeito. Nossa, eu tô cheia de perguntas. Nossa, eu falei Primeiro, esse diagnóstico, você ajuda a pessoa a chegar nesse diagnóstico ou a pessoa segue um caminho lá que você ela... fala do tipo da prakruti. Né? Eu faço já análise. Tá. Então, assim, o corpo já vai falar. Então, igual eu falei pra vocês, e por isso que eu comecei a estudar quirologia também, né? Na verdade, eu comecei antes, né? Eu comecei com 15 anos, por uma coisa mais esotérica, mas... depois eu descobri que a Ayurveda também tem, né? Isso, esse entendimento do corpo. Então, a forma da mão já vai falar se uma pessoa é mais terra, se uma pessoa é mais, né, mais ar. Tá. E a língua também, o desenho da língua. Então, tem a língua mais arredondada, é capa. Uma língua comprida é vata. Uma língua média ou com pontinha. Falo que os pitas têm uma língua afiada. A língua é afiada, entendeu? Então, assim, o corpo fala, é incrível. Então, tem essa análise corporal, do tipo do olho, do formato, isso não muda. É claro, às vezes a pessoa emagrece, engorda, e aí às vezes eu pergunto pra pessoa, você sempre foi mais cheinha? Não, quando eu era criança eu era muito magra, né? Ou o contrário. Tá. Mas aí tem a estrutura, alguma coisa que a gente analisa da mão, formato da mão, tudo, e tem algumas perguntas que você vai fazer. Aqueles questionários não valem nada. Não valem né? nada? Não. Já ia chegar em casa fazer um questionário. Porque assim, eles valem, até o Matheus também fala muito disso e eu concordo, eles valem para você se ver como você está hoje. Porque uma coisa é o ser, outra coisa é o estar. Como eu estou hoje, né? Então hoje eu estou mais cheinha, hoje eu estou com gastrite, então percebeu o hoje. Hoje estou só fiado. Hoje eu sou tão fiado. Como eu estou hoje, aí isso vale. Agora, como eu era, qual que é a minha essência, às vezes não, às vezes a gente está tão longe da nossa essência, que aí por isso que as pessoas... às vezes a gente fica tentando se encaixar num perfil. Conformar, né? Entrar numa forma. E aí você perde um pouco as suas características. Exatamente, né? Que é isso que vocês falaram de entender isso desde criança, porque assim, não tentar encaixar no mundo, então saber que se eu sou capa, eu tenho meu tempo, eu tenho mesmo, eu preciso de ter mais tempo para as coisas. Se eu sou mais vata, eu sou muito elétrica, mas eu também preciso aprender a acalmar, a descansar, né? Então assim, entender cada momento, que alimentos são melhores para mim, né? Isso no Ayurveda a gente estuda, sabores doces, salgados doces, salgados e ácidos melhoram vata, picantes e amargos e adstringentes para capa, e os amargos e os adstringentes e os doces para pita. Então são sabores que equilibram cada um. Então se eu tô, por exemplo, com gastrite, se eu ficar tomando muito limão, e às vezes pita adora ficar comendo tomate, fala assim, você tá com muita acidez. Eu como tomate todo dia. Aí não é que a gente vai que tomate é o criminoso, não é, pro seu corpo naquele momento.
Então vamos diminuir, dar um tempinho. vamos dar um tempo, vamos fazer o famoso aí detox, vamos limpar, aí depois a gente vai voltando, porque os alimentos eles são bons, mas depende do teu momento, entendeu? Perfeito. E é entender você, as tuas tendências, porque se a gente é mais pita, se a pessoa é mais pita, ela tem tendência a ser mais quente. Então, por que você vai ficar comendo alimentos muito quentes? A mulher que tá na menopausa, a mulher pita vai sofrer mais. Por isso que tem pessoas que sofrem muito mais com calores. Eu tô na menopausa, eu sou vata kapha, não tive nenhum calor. Tudo bem que eu me cuidei, tudo, mas eu não tenho essa tendência, entendeu? Então, quando você vê aqueles vídeos, a Cláudia Raia com todo isso, ela é muito pita, então realmente ela sofre. E aí, tendo esse entendimento do Ayurveda, ela vai equilibrar o corpo dela na menopausa. Fantástico. Que legal, nossa. né? E tá tudo no seu livro. No meu livro Meu livro tem os conceitos principais do Ayurveda para a gente entender o que é essa medicina e depois eu especifico a língua, essa análise do diagnóstico pela língua. O que é uma língua amarela, o que é uma língua branca, uma língua rachada. Dou uns primeiras orientações. É claro que a gente tem que ver cada um, mas aqui, por exemplo, o que você deve, inclusive no meu Instagram, às vezes eu faço uns vídeos. Pinceladinhas. Uma língua branca, por exemplo, quando você vê uma língua branca, se você ficar comendo muito laticínio, aí piora, porque ela tá com peso, tá com gordura, né? E aí uma língua amarela, muitos pitas comem muito acidez, tem muita língua amarela, isso é excesso do fígado, tá ruim, muita acidez, então naquele momento tem que evitar alimentos ácidos, alimentos picantes, colocar mais alimentos amargos, como o boldo, que a gente falou, folhas escuras amargas, mostarda, enfim. Então, a gente dá essa direção. No livro, eu dou essa orientação mais específica da língua. Falo um pouquinho da quirologia, porque são 2 mapas que se complementam. Perfeito. Então, uma língua mais pita, mais fogo, como que é uma mão tipo fogo, uma mão tipo água, uma mão tipo terra. Perfeito. Né? E assim, aquele lance de fazer aquela raspagem da língua, isso é realmente uma coisa legal? É indicado. É legal, mas depende. Se você tem uma língua que está muito rachada, sem revestimento nenhum, para que você vai raspar? Ela já tá fissurada, ela já tá seca. Aí é o contrário. Ter um mínimo de revestimento na língua é bom, porque é sinal de umidade, que o seu sistema tá em equilíbrio. Ter um pouco de umidade no seu corpo, a gente tem 80% de água. Se você tá muito vata, normalmente tem muita secura, a língua tá seca. Uma língua rachada, cheia de rachadura, é um sinal de secura, sinal de excesso de ansiedade. Eu fiz um vídeo no meu Instagram que fala por que uma língua muito rachada. Lá eu explico. Agora, uma língua que tem muito revestimento amarelo, branco ou muito revestimento, importa a cor, sim, é bom para tirar. Por que é o raspar? O raspar é ajudar o nosso sistema que está tentando eliminar o que a gente não conseguiu digerir totalmente. Se você come muito à noite, come alimentos inadequados para você, o seu organismo não digeriu tudo. Então, a língua vai receber esses alimentos. E se a gente não tem as bactérias que estão positivas na nossa microbiota, você sabe disso? Perfeito. A famosa disbiose. Disbiose intestinal. É isso, é excesso de ama. Ama é toxina. Então, a nossa língua mostra essas toxinas. Então, se tá com esse excesso, é sinal que você tá com disbiose, você tá com algum desequilíbrio ali na sua microbiota. Então, você tem que raspar para ajudar a tirar. Mas não adianta só ficar raspando se você resolve o problema. Só porcaria. Exatamente. Tô raspando, tô comendo. Então, o corpo tá mostrando a consequência. Vamos na causa. Não adianta você tá ali uma poça d'água todo dia na sua casa. Enxugando gelo, vai. Exatamente. Você só vai todo dia colocando pano ali, enxugando. Mas você não foi na causa. Ai, eu vi que tem uma goteira, eu não olhei a goteira. Tratou o telhado, né? Exatamente, não tratei a causa. Então, a gente vai, tudo bem, nesse primeiro momento raspar, não pegar escova de dente, eu falo, tem vídeos meus também, não pegar a escova e isso machuca a nossa... As nossas papilas gustativas e não retira. Então, por isso, de um raspador adequado.
é considerado o cobre o melhor, porque ele tem... de cobre? Cobre é o melhor. É porque eu só vi de plástico. Eu também só vi de porque é o que é mais vendido. Hoje em dia as pessoas estão recorrendo um pouco ao cobre também. Mas assim, e o plástico tem essa questão ecológica, né, gente? Que é ruim. E também libera microplásticos, Exatamente. né? Que agora tá super, né, em evidência que a gente, sei lá, é um percentual de plástico, né? Exatamente, exatamente. Então, o cobre, ele é um material que ele ajuda a aumentar as boas bactérias também. Ele tem esse efeito. Além dele também ser mais forte, ele poder fazer essa ação mais efetiva de tirar ali, ele tem essa ação de aumentar as boas bactérias. Até tem uma coisa interessante que voltou aquele DIU de cobre, né? Que antes não se usava, enfim. De repente é um elemento da natureza. Exatamente, assim, não, muito né? melhor, né? Eu vou te perguntar uma coisa, pode ser uma coisa ridícula, você Imagina, me perdoa, nunca. mas assim, por exemplo, pasta de dente e aqueles enxaguantes bucais. O que a Ayurveda fala sobre isso? Tudo uma bosta. Né? Eu imaginei. Péssimo. No meu livro eu falo disso. Você fala? Falo. Inclusive, imagina as nossas crianças usando aquelas pastas dosificadas. O que isso? Porque a nossa boca está absorvendo. Por que as pessoas começam a querer comer mais açúcar e mais açúcar? Porque você está recebendo açúcar, às vezes, da sua língua. Então, vai já dificultar como você está recebendo sabores. Acho que vai dessensibilizando as papilas. As papilas gustativas, gustatórias, né? A mesma coisa. Então, isso é péssimo. Então, isso é muito ruim para a nossa digestão, para a nossa assimilação. Então, essas pastas cheias de vários doces ou várias hortelã, corantes. Outro dia eu vi uma pediatra falando que agora tem uma marca que fez enxaguante bucal e pasta de dente daquelas balas, que eu não vou falar. Das balas famosas, que as crianças de gostam. gelatina. E ela falou... imagina, as crianças amando escovar os dentes, porque o sabor é da bala tal, de morango, não sei o quê, só que tem parabenos, não sei o quê. Então, antecipa menstruação, antecipa a puberdade dos meninos. E aí... E além de tudo, imagina eles engolindo isso. Então, muito... Isso já é antigo, já tá isso há muito tempo. É claro que, por outro lado, já tem outros saberes, outras fábricas, indústrias que já estão vindo para o natural, já tem isso. Eu, na época, até com os meus, nem estudava língua, eu comprava uma outra marca que era mais natural. Então, tem eu hoje uso em aquela dia. sem flúor. É bom, acho bom. Então, tem várias, entendeu? Então, assim, a gente pensar nisso. Inclusive, tem um estudo americano do oil pulling, que é bochecho com óleo de coco. Isso vem da Ayurveda, né? Que interessante, nunca ouvi falar. Cavala ganducha, que é o bochecho e o gargarejo com óleos. Então, óleo de gergelim, óleo de coco. Então, a gente usa óleos naturais para fazer esse bochecho em vez de coisas artificiais. Eu indico muito. Então, voltando uma língua amarela ali, excesso de pita, excesso de calor, a gente colocar um bochecho de óleo de coco, que é refrescante, que é antibactericida. Você mistura com uma água ou não? É puro? Puro. Às vezes, uma língua seca já é o contrário, ela com um óleo de gergelim, que é um óleo mais quente, um óleo que tem mais untuosidade, mais gordura para uma língua seca. É a mesma coisa do corpo, quando a gente faz massagem ayurvédica, uma pessoa mais fria, a gente usa óleo de gergelim, uma pessoa mais quente, uma pele avermelhada, óleo de coco. Adivinha quem? Nossa, só me vem uma pessoa. Só tem uma pessoinha, assim... E a língua totalmente do jeito que você está falando. Então, tudo isso, entendeu? Então, a gente entender que essas coisas artificiais, elas já prejudicam essas etapas da nossa saúde, né? As etapas da doença, antes de uma doença instalar. Se você está comendo esse monte de, né, essas balas, essas bochechos, corantes, né? O que vai trazer isso para o seu sistema interno, né? O corpo, o que a gente entende, né? O corpo vai ficando sobrecarregado, né? Ele vai também apresentando esses sinais de intoxicação mesmo, né? Com certeza. Por isso que está todo mundo inflamado, né? Não é à toa que tem essas inflamações. Desinflamar esses alimentos embutidos, enlatados, que a gente tem que cada vez mais cortar menos, né? Descascar mais e enfim, mais natural possível. Sabe o que eu ia te perguntar?
Você comentou antes, né, que uma pessoa, você fez uma análise da língua, não tinha nada no exame, e de repente ela estava com problema na vesícula. Você lembra de mais algum eu caso? Eu ia contar isso, alguns casos que você tem para nossa pra audiência se ilustrar, animar. né? Falar, Não, com certeza. E tem várias, assim, por exemplo, eu acho que o mais legal é quando você vê uma pessoa que já vem, assim, já fez vários tratamentos, e aí você começa a ver, aí você vê aquela língua, sei lá, muito branca, muito amarela, enfim, questões ali, fala, vamos então cuidar. E aí ela começa a melhorar muito e resolve o problema, né? Então, assim, meu primeiro caso foi esteatose hepática, numa paciente, estava estudando ainda, e ela estava indo nos médicos e nada resolvia. Aí a gente fez um tratamento à base de NIM, não sei se você já ouviu falar. Não. É uma erva muito amarga, indiana, que hoje em dia está sendo usada no Brasil, inclusive tem marcas como NIM Brasil, tem várias, porque essa é uma árvore que ela dá num clima tropical, né, assim, quente, e ela inclusive é usada, acho que em Fortaleza, para matar vários bichos. Ela é um bactericida de plantas, ela é usada nesse sentido. E ele é muito bom para o fígado, ela é muito bom para gordura, porque isso no Ayurveda é excesso de Pitta e de Kapha, ou seja, excesso de problema no fígado e gordura, é gordura no fígado, né? Então, a gente usou a base de NIM, né, na alimentação dela, é claro, a gente tirou alguns alimentos, organizou a parte emocional dela, porque é um todo, né? A gente entende se uma pessoa tem um porquê daquele emocional ter levado ela àquela circunstância. Ela tinha uma natureza mais Kapha-Pitta, né? Falando a prakriti dela, e como estavam os dois. Então, eu fui, foram 90 dias. Aí ela foi fazer o exame, ela me mandou mensagem, falou, o que a senhora fez? Ela ia fazer uma cirurgia, não fez. Aí ela, tô tomando uns chazinhos, ela ficou meio sem graça. Tô tomando uns chazinhos. Então, continua. Tá ótimo. Então, ela não precisou fazer cirurgia, não precisou nada. Né? E aí, ela continua, acho que hoje, entendendo que ela pode fazer isso para a vida, evitar alguns alimentos, enfim. Comer bem, porque eu acho assim, o Ayurveda, eu gosto do Ayurveda possível. A gente tem uma cultura, uma sociedade. Então, pensar assim, então o Ayurveda eu preciso ir para nunca mais vou numa festa. Nunca vai numa festa? Não, eu falo para as pessoas. É claro, um período que você está de tratamento, você foca em tirar o máximo possível. Mas depois, eu até falo, gente, relaxa. Eu como, eu tomo vinho, eu como outras coisas, mas eu sei me alimentar. Então, por exemplo, se na noite eu fui numa festa, eu comi pizza, no outro dia já achei o chá mais antídoto que eu vou melhorar aquilo. Que erva eu vou ajudar para aquela digestão. Em vez de tomar um sorrisal, você vai tomar um chá bom para aquela digestão. Se eu tomei, vou tomar um chá de boldo, se eu tomei, né, mais álcool. Enfim, a gente aprendeu a utilizar todo esse conhecimento vivendo numa vida na nossa cultura, comendo as comidas. Claro, você também pode fazer escolhas. Você está numa comida, numa mesa ali... Você está todos os dias, você vai escolher pizza? Não tem como, não tem como. E a gente começa a gostar. Eu não gosto de embutido, eu não gosto de enlatado. É claro, uma vez ou outra, né? A gente mas não é a sua preferência. Mas não é, você começa a gostar, porque você começa a gostar, né, pela língua, o gosto daquilo é gostoso. Você treina também o seu paladar, eu acho, né? Paladar é gostoso e ao mesmo tempo é saudável, é tão bom você estar feliz, estar bem e gostando, né, daquele tipo de comida, que você começa a comer as outras coisas, elas deixam de ser gostosas. Mas você pode comer sim. A gente só tem esse entendimento de, isso aqui é exceção, não é regra. É isso, legal. Começar a cada vez mais ser exceção. E carne não tem nada a ver. A carne, ela entra, por exemplo, no yoga. O yoga já também tem, enquanto um é dinacharya, que é rotina diária, o outro tem ai, gente, esqueci o nome, que é a rotina... do dia a dia, como você medita e tal, tem o pensamento do yoga, enfim. Então, fazer a sua prática diária. O yoga tem esse pensamento mais da carne, porque é um alimento que por causa do ser, né, do ahimsa, da não violência, de você matar o animal, né? Mas no Ayurveda não. Porque a carne achei que por ser indiana. Não, a carne é um alimento de sabor doce, ela tem um lugar. Então, quando você precisa de uma pessoa que está desnutrida, é sabor doce. Então, ela pode vir para uma nutrição, a gente sabe que tem.
Só que se a pessoa já é vegetariana, já vem para mim, não come carne, Aí você não vai. aí eu não vou estimular ela a comer, lógico. entendeu? Claro. Às vezes, no primeiro tratamento, eu tiro. Você vai fazer um detox que a gente chama de anti-ama, a gente tira a carne, só para poder melhorar o sistema digestivo, melhorar o Agni, que é o fogo digestivo, para ele dar um tempo, dar um reset, sabe? Vamos tirar tal alimento? Ovo. As pessoas comem muito. Agora, tá meu demais, Deus, né? agora é... Gente, assim, é ovo de manhã. De manhã, o nosso corpo, ele tá, você sabe disso, na hora que você acorda, não é, a gente tem um brunch que veio de uma ideia americana, que é a melhor refeição do dia. Não é pro Ayurveda. Ah, Não, não? é o almoço, não é. Por quê? Porque a gente acorda de manhã, e o Ayurveda tem esse pensamento da nossa conexão com a natureza, o nosso fogo digestivo tá mais lento. Então, ele tá mais forte que hora? Na hora do almoço, que ele tá pra pino. mim, eu sou totalmente... Às vezes você fica se forçando a tomar um café. Isso é ruim forçar. O que a gente tem que fazer? Estimular o nosso sistema a estar bem para digerir. E não forçar a comer. Eu vou passar mal, eu vou ficar doente se não comer. Não. Você vai ficar doente se você não aprender a digerir. Então, no Ayurveda tem uma frase que é muito comum. Eu falo assim, o mais importante não é o que a gente come, é o que a gente digere. Perfeito. Porque às vezes as pessoas comem um monte de coisa saudáveis, orgânicas. Só que não tá digerindo não tá nada. digerindo. O que adianta? Tá certo, entendeu? muito Então, legal. aprender a melhorar a sua digestão. Então, de manhã, a nossa capacidade digestiva tá menor. Então, o que a gente tem que comer? Alimentos que vão melhorar isso. Chás de manhã, aí vem. Que tipos chás? de chá? Que tipo? Depende da pessoa. Depende da pessoa, não é padrão. Não é geral, mas normalmente ervas digestivas, né? Uma erva doce, espinheira santa, hortelã, demais, espinheira santa é demais. Chá de gengibre, mas depende, não é para todo mundo. Não, eu acho assim, ficou claríssimo para mim, porque eu acho assim, a fitoterapia na nutrição é um padrão. Isso é para aquilo. Não, aqui você vê o indivíduo, exatamente, não, você não vê a doença, exatamente. Você vê o indivíduo. E não é aquele alimento. Então, quando você vê as pessoas falando assim, eu tomo, limão é maravilhoso. Depende. Limão é maravilhoso, o ovo é maravilhoso. Eu não tô falando mal do ovo. Perfeito. Eu tô falando que de manhã, a grande maioria, né, tem gente que pode comer o ovo de manhã, que tem uma capacidade digestiva para digerir. Pra mim, o ovo, ele é muito... Gente, eu sou nutricionista, eu não como ovo de manhã. Então, ovo é muito pesado. Nesse nível, pra mim já é uma refeição do almoço também. Então, aí eu tenho que comer 3 horas da tarde. Exatamente. Então, pra mim, desregula. Exatamente, desregula. Então, eu tiro muito ovo da manhã, da grande maioria, porque aí começa, o que acontece? O ovo, ele tem muita nutrição, ele tem muitos nutrientes, vocês sabem disso. Só que ele é pesado. Né? Então, se você não digere isso, igual você falou, no almoço, você já tá aquilo ali ainda... né, digerindo. Conversando com aquilo. Então, a gente tirando o ovo de manhã, colocando ele depois, no almoço, no jantar já também não, mas no almoço é melhor. Então, se você e outra coisa, você ter fome, né? Então, você estimular a fome é importante, você sentir fome. Tem gente que vai almoçar e não tem fome. Então, os nutricionistas sabem os famosos shots de limão, né, de gengibre, de sal, para estimular aquela sensação de fome. Não precisa estimular. Então, aqui ela já vem, ela é fiel, viu? Se você não tem fome, se você não tem fome na hora do almoço. Diminuir a fome. Diminuir também tem. Também deve também ter, tem, né? Tem chás de erva doce, tem vários chás que vão diminuir aquela fome. Isso é fome ou é vontade de comer? É verdade. Porque a vontade de comer é aquela emoção, a gente come pelas emoções, e você tá ansioso, quer aquele docinho para matar a tua ansiedade. Então, o que eu sinto? Até eu falei pra Renata outro dia, que ultimamente, eu não tenho vontade de comer comida. Aquele arroz, feijão, eu não tenho, eu quero só comer besteiradas, entendeu? Então, mas aí isso é um desequilíbrio, com certeza, isso de alguma coisa. Isso é vontade de comer, não é fome. Fome você quer comer comida, né? Então, aí vamos organizar isso, entendeu? O que está acontecendo no seu fogo digestivo, que a gente chama de Agni. Agni é esse nome, é lindo, né? Agni é o nosso fogo digestivo, é a nossa capacidade de digerir. Se ele tá lento, se ele tá forte, que é o conhecido hipocloridria, hipercloridria, isso é manda, isso é... Aí tem os termos ayurvédicos, né? Um Agni, manda Agni, aquele Agni lento, que não digere, que se você termina, você tá empachada, é a língua branca, por exemplo. Aquela hipercloridria, ou Tikshna Agni, né? Tikshna, olha que nome lindo, é penetrância, aquele Agni que tá
você come e você já come ele logo, você já tá com fome. Tá queimando o Muito alimento rápido. e não tá absorvendo direito a nutrição. E Vishma Agni é irregular. Uma hora você tem fome, outra hora você não tem fome. Entendeu? E que também não é legal. Você tem que ter fome nas horas certas, né? Então, a gente vai regularizar esse Agni, né? Para ele ser Sama Agni. Sama é o Agni saudável, regular. Eu queria fazer duas. A gente está muito ansiosa aqui. Muita coisa, muita coisa. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, você falou, por exemplo, sobre esse NIM, né? Essas ervas, esses fitoterápicos, exato. Para Ayurveda, vale colocar em cápsula ou não? Tem que ser só na forma de chá, de tintura? Como que funciona isso? Então, existem várias formas de você aplicar, né? Mas eu acho que a melhor é aquela que você vai fazer. Ah, perfeito. Então, já respondeu minha pergunta. Tá. Então, assim, se vai colocar no seu dia, que eu acho que a Ayurveda, para mim, meu pensamento, meu olhar, é claro, cada terapeuta tem uma maneira, eu acho que é o que a pessoa vai fazer. Ótimo. Né? Então, assim, se vai colocar mais fácil a cápsula, eu coloco. Vamos na cápsula. Eu gosto das tinturas, eu acho que tem esse lado mais natural. Que às vezes, assim, a pessoa vai e trabalha no escritório, ela tem que levar um baú, né? Tipo, com todas as coisas. E também você vai tomar vários chás. Quantas vezes você vai no banheiro? Exatamente. Mas, assim, dá pra colocar também isso. Acho que põe um mix. Exato. E mudar a vida algumas coisas. Por exemplo, eu tenho várias, né, clientes, pacientes que, por exemplo, acordava e tomava o café preto, que isso é uma coisa muito ruim para a grande maioria, porque você sabe, o café, ele é muito forte para o nosso estômago, né? Muito também, estimulante. Né? As pessoas, em vez de descansar, elas querem estimular mais. E isso tá errado. Então, usam um café para estimular. E depois, à noite, tomam um ansiolítico para dormir, um Zolpidem. Exatamente. Então, tem muita coisa aí que dá para ajustar. Aí, se eu vou colocar o chá, eu falo para ela, faz um chá enquanto você tá no banheiro fazendo as coisas, você leva esse chazinho para o seu trabalho, em vez de tomar o chá que tá lá, o café que tá ali o tempo inteiro. Usa seu chá. Então, dá pra gente colocar esses conceitos, essas ideias ayurvédicas pra vida. É possível. Eu gosto da Ayurveda possível. Não, achei fantástico. Né? Porque pra gente não achar, não. Eu já peguei muita gente que fala assim, já tentei, já fiz o Ayurveda com outra. Era tanto faz isso, faz aquilo. Aí eu falo, deixa eu ouvir sua rotina. Vamos entender a tua rotina. Vamos adaptar a Ayurveda à sua vida. Legal. Claro que tem coisas que não dá, mas tem coisas que é possível. Vou dar um exemplo rápido. Eu tinha uma paciente que dava aula à noite e ela jantava, depois que ela voltava, tinha fome, claro. Eu falei, por que você não come coisa simples? Antes de ir. Aí ela vai comer 11 horas da noite, né? Em vez de ela comer 11 horas, ela faz um jantar ou uma sopa, leva no trabalho uma sopa, ela na hora de manhã ela tinha tempo, então ela fazia uma sopa, feijão moyage, tem um monte de ideias aí do Ayurveda, uma sopa X de mandioquinha, levava para o trabalho, comia essa sopa, porque ela ia para outro, né, dava aula e tal, ela comia lá, saciava. Quando voltava, se tinha uma fominha, era um chazinho, uma frutinha, uma coisa, e não comia muito, mais leve. Só isso o peso da pessoa já desaba, né? Emagreceu. E o mais importante, ficou mais saudável. Todo o sistema digestivo melhorou. Porque a gente organizou a questão de horário. A Ayurveda vê muito isso. Tá. Né? O horário de dormir, o horário de comer, várias coisas. O tempo da gente descansar. É claro que, às vezes... Isso virou artigo de luxo, né? De luxo. Pessoa, sei lá, mas ela tem lugar, 3 turnos. Mas tem lugar que, hoje em dia, tem empresas que estão... Até no hospital onde eu dei aula, eles têm uma salinha de descanso. É tão lindo saber que você pode, ali, os funcionários descansarem depois do almoço. Não é dormir, é descansar. Eu acho que a gente também acaba se impondo algumas coisas que não é tão necessário. Tipo aquela coisa do paciente falar que ele treina na hora do almoço, então ele não Sim, come. Exato. Então, assim, vamos mudar isso. Às vezes só treino, faz a ginástica altas horas da noite. Tudo bem, é complicado. Não é natural, né? Não é assim, natural. Não é biológico. Não é né? biológico. E a gente sabe disso, né? A gente estuda toda essa questão. Mas, assim, é isso, é tentar... Tem aquela coisa, Flávia, do paciente que é mais... eu sou da manhã, eu sou da noite. Sim, tem isso tem ou isso. é um desequilíbrio? Não, tem os dois. Tá. Tem os dois. Aí a gente entender se é natureza ou se é desequilíbrio.
É conhecer a pessoa, entender a história dela. Nossa, é porque assim, eu queria tanto ser aquela pessoa Matinal. 5 horas da mas manhã. eu não sei se eu não sou ou se... Pode ser os dois. Tá, Pode ser os dois. Aí eu preciso entender você. tá. A gente pode conversar. Pode conversar. Meu Deus, a gente fica pensando na mamãe também, né? Porque ela, meu Deus, ela já vai querer ver a língua. Minha mãe, gente, é muito engraçada. Ela tá treinando agora, né? Porque ela tem um problema de quadril e ela tá... Colocou uma Só que aí ela prótese. treina e aí ela invalida o dia. Ela desmonta, ela desintegra. Eu falei, Então mãe, ela tem... tenta treinar umas 6 horas, umas 4 horas. Porque pelo menos você não perde o dia todo, Mas ela gosta de treinar de manhã? Ela tá treinando de manhã, nem é super de manhã, é umas 10 horas. Mas aí ela fica exaustiva, exausta, né? Então acho que precisa equilibrar. O Ayurveda, ele fala de horários, assim, regidos pelos doshas, né? Então, assim, horário cedinho, acordar de manhã, meditar, fazer aquilo que a gente chama de Brahma Mumurta é o ideal, porque a nossa mente está mais clara. Eu sempre estudei, escrevi meu livro de madrugada, nossa mente está lúcida, tranquila, até mesmo também pelo ambiente que está mais, né, calmo, mas a nossa mente está lúcida. De madrugada, você acordava mais cedo. Madrugada, E aí você, por exemplo, malhar esse horário mais café, é legal, porque é a hora do metabolismo. A hora do almoço é a hora da gente comer mesmo, meio-dia, 1 hora, é a hora do pita. À tarde, naquele horário que abaixa a endorfina, isso também, né, é entendido pela ciência tradicional, esse horário assim que começa a diminuir ali diminui o cortisol, aumenta a melatonina. Exatamente, tô tentando lembrar o nome. Cortisol e aumenta a melatonina. Então é um horário de você já começar a desacelerar e tal. Aí as pessoas normalmente fazem o contrário, não dormem, trabalham à noite. Ou vai treinar, aí fica com aquela adrenalina, a pessoa não consegue dormir. Tem gente que é o contrário, às vezes você tá ali e consegue dormir, mas você só vai conseguir dormir porque você descarregou tudo. E esse efeito depois, e se você não consegue fazer isso viajando, por exemplo, vai precisar sempre de estimular, né? Então a gente tem que observar, tomar cuidado das nossas escolhas. Né? Acho que isso é importante. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, você falou, né, dos doshas e tudo mais. Vocês consideram a questão, por exemplo, uma orientação emocional? Por exemplo, a pessoa, ela tem uma personalidade totalmente pita, ela é aquela pessoa brava, aquela pessoa que é estressada, explosiva. Vocês dão esse tipo de orientação? Porque a gente sabe que esse tipo de comportamento, ele reflete na produção hormonal, tal. Como que é isso? Exatamente, eu vou dar alimentos que vão melhorar isso, diminuir isso, e normalmente as pessoas que têm essa natureza, então, dando esse exemplo que você deu, uma pessoa mais pita tem uma tendência de ser mais obstinada, né? Isso. Líder. São dois lados, né? Sim, mas ela tem essa predominância. Perfeito. Então, ele é mais pita. São os líderes, pessoas que têm foco, têm determinação. Então, eles normalmente são esse tipo de pessoa. Se ele está em equilíbrio, ele vai fazer aquilo, ele vai fazer atividade física, vai organizar. E normalmente são pessoas que são muito disciplinadas com o horário. Sim, com certeza. Super. Só que aí, se exagerar, são também os famosos workaholics, só vai querer trabalhar. E se aí ele toma álcool, toma muito limão, chupa limão, que são alimentos que aumentam o fogo. Então, assim, come picantes, come muito tomate, vai aumentar tudo. Eu só tô fazendo o check do meu marido. Você entendeu? Então, eles vão aumentar isso. Então, uma pessoa da natureza, dando esse exemplo, e vale para os outros, para Kruti, para as outras constituições, mas o Pitta, se ele tem essa tendência a ser mais estressado, mais obstinado, vamos colocar outros alimentos que diminuem sabor doce, sabores amargos, sabores adstringentes, descansos, olhar para essa questão da competição, são muito competitivos, ter um horário ali para ele trabalhar a gratidão, né? Porque normalmente eles têm um pensamento assim, o bem feito é quando eu faço, não tem dificuldade em delegar, muito pragmático, muito metódico, muito organizado, mas também relaxar um pouco, delegar um pouco. Então é trabalhar, tem um emocional ali, tem um olhar. Então o que é a minha qualidade? Quais são o que eu faço melhor? Mas se eu ficar trabalhando demais aquilo, exagero, eu vou desequilibrar. Então, é isso. Como tudo, a pessoa que tem muita criatividade, que é vata, se ele ficar muito na criação, você vai ficar ansioso, só criando, só no mental. Não executa, né?
vamos enraizar, vamos comer alimentos que enraizam, Legal. né? O Kapha precisa fazer muita atividade física, porque a tendência dele é só dormir, ficar na TV, não quero fazer nada. É só o intelectual. Só ali parado, dormindo, quer dormir, né? Então, não, ele tem que fazer atividade física, às vezes mais do que os outros. E normalmente é os outros que fazem mais. Não. Você tá falando, a gente só fica, tipo, colando as figurinhas no álbum, né? Na Ayurveda é o oposto que nos equilibra, não é o semelhante. O semelhante seria... Semelhante na aumenta. homeopatia, por exemplo. O semelhante aumenta. Então, por exemplo, se eu tô com frio, eu tenho que tomar um chá, me esquentar. E não tomar sorvete, que eu vou aumentar o frio no meu corpo. Eu sou muito fria. Ela sabe, eu não gosto de sorvete. Então, assim, isso. Chá eu amo, ganho um monte de caneca. É isso. Então, eu tento melhora, né? A canela, né? Pra quem entende. Então, a gente entender eu falo que é esse raciocínio ayurvédico dos alimentos, né? O que esquenta, do que esfria, né? Se o pita tá muito... Ele é quente, né? Ele é irritado, ele é irado. O que vai refrescar ele? Né? E isso para os outros também. Então, esse raciocínio ayurvédico. Então, entender o que vai me melhorar, o que vai me equilibrar e o que vai me desequilibrar. Se eu tenho essa tendência de ser muito criativa, muito ansiosa, ficar pensando à noite, e eu vou perder meu sono, vou ter insônia. Lógico. Então, vamos acalmar a noite, vamos fazer uma massaginha no pé, vamos desacelerar, vamos aterrar, Baixar a rotação. Baixar a rotação. Enfim, tem vários Você recursos. consegue, por exemplo, não sei se você já teve algum caso, porque o nosso tempo já está estourado. Se você teve algum caso, Flávia, de tratamento de depressão, de pessoas muito depressivas, que conseguiram melhorar. Casos lindos. Conta algum para nós, assim. Tem esses casos de depressão. Aí, claro, estavam usando remédio, aquilo que eu falei. E aí a pessoa vai trocando, vai se alimentando, vai se amando. É muito lindo, tem várias histórias. Deve ser de bem depressão, de ansiedade, né? de estresse, de pessoas irritadas. E aí, às vezes, eu cuido do marido depois e falo, nossa, você mudou a minha mulher, assim. Né? Eu não, né? Eu sou só um veículo, um instrumento. Então, ele tem várias histórias. A gente ia ficar aqui mais 2 horas falando. Nossa, nem fala. Acho Mas que daria pra fazer um muitas. seminário disso, né? E é o que eu falei, eu gosto dessas 3 escolas, esses 3 estudos, para entender cada um e usar os recursos que é melhor para cada um. Então, às vezes tem pessoa que vem pro yoga, eu quero... Né, usar as práticas, os asanas, posturas, exercícios respiratórios, pranayamas. Então, a pessoa começa, igual eu falei, começa no yoga. E a gente ensina as posturas. Nossa, o que aparece de gente? Eu sou super, a gente é muito... Não, a gente é assim, né? Não tem como, o corpo fala. Então, quando você começa a ajudar aquela pessoa assim, não tem como ela mudar. Pessoa depressiva, postura, né? Ela é assim. Não existe um depressivo assim, gente. Não tem como. Então, quando você vem e trabalha a postura, fortalece aquele músculo, olha como é a mente, aqui é o mental, aqui é o emocional. Quando você alinha, olha isso, mente e corpo. Ou aquele surfista que eu peito tudo, é além, ele fala além, ele não acalma, né? Ele é explosivo, né? Fala mais do que deveria. Então, o corpo vai mostrar. Então, a gente pode alinhar o corpo, a gente pode alinhar a alimentação, pode... por vários caminhos. Às vezes começa pelo Ayurveda, depois vai pro yoga Ayurveda. Às vezes na mão eu vejo, nossa, que interessante isso. Vou te dar essa orientação, faz isso, tá precisando fazer uma massagem. Esses dias eu analisei uma menina pela mão, falei, vou te dar um presente de massagem, você tá precisando descansar, precisando entender seu corpo. Então é isso, começa num ponto, vai até você ter a sua melhoria do seu equilíbrio, o que o corpo está falando ali, que precisa melhorar. Muito bom. Né? Nossa, sensacional. Muito, muito lindo, assim. É muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo é simples. Mas é muito legal, porque... É muito faz sentido, né? E faz sentido, faz sentido. Faz muito sentido. Com certeza. Antes da gente pedir as redes sociais, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Vamos começar com a 3 Irmãs Cortinas. Então, se você quer deixar a sua casa bem harmoniosa, bem linda, para ela ficar bem confortável. Com certeza, gente. Faz parte, né? Eu acho que você respirar num ambiente que tem harmonia, né? Porque, assim, a beleza, a estética, ela é uma coisa que é universal, né? O universo é belo. Então, assim, precisa... limpo, organizado, é muito agradável. Isso tem a ver também, a gente cuidar do entorno, assim, né? da sua casa. Imagina uma casa bagunçada,
né? Ela Às tá vezes as pessoas postam desequilibrada. no YouTube, no Instagram, sei lá, um Reels, aí aquela cama tudo... Ai, aquilo me dá uma agonia, aquela cama toda assim... Exatamente. Virada, assim, sem lençol de baixo, dormindo no colchão. Gente, olha, dá pra você ir na Três Irmãs e comprar o jogo completo de lençol. Ai, não tem nada melhor do que você deitar. E o número 3, né? Eu não sou muito da numerologia, mas é equilíbrio, né? Então, é isso, que né? legal, O que 3 é equilíbrio. Os 3 doxas, gente. A gente acabou de falar. Da Trindade, Trindade, né? tudo é 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Isso. Trindade no hinduísmo. Também tem, nos egípcios, Brahma, né, também. Vishnu e Shiva, né? É o que constrói, o que destrói, o que mantém. Tudo é 3, né? É triângulo. Na mão a gente tem triângulos. Você só em Três Irmãs, Três vai cair Irmãs, em equilíbrio. Exatamente. Né? Siga a gente nas redes sociais, vamos ter live de festa junina. Vai ter comida? Lógico. Com certeza. Delícia. Né? E falar também, né, Rê? Da nutrição, Exato. né, Rê? Eu acho que assim, né? Hoje foi uma aula para mim aqui, gente. Foi uma coisa incrível. E eu acho que é muito importante a gente acoplar esses novos saberes, né? Sim. Mas eu acho que tudo começa realmente em você fazer uma avaliação. Ter esse olhar. Ter esse olhar, né? Ter esse olhar. Você fazer uma avaliação da sua composição corporal, começar do básico, do possível, como você falou, né? Você cozinhar é uma coisa muito importante. A gente tem os livros de receitas, o Diego vai colocar aqui o link pra gente, né? Então, são livros de receitas que são funcionais e podem te ajudar também. Com certeza. E Flávia, deixa suas redes sociais pro pessoal. Quem se interessou, quer agendar uma falar sobre consulta. o livro, que você falou que é mais para profissionais. Você tem algum projeto de fazer uma coisa mais para o público em geral, Flávia? Então, esse dá sim pro público geral. Dá pra entender? Dá sim. Legal. Tá na Amazon. Legal. Né? Tá na Amazon, é da editora Literária. Então, posso, não sei se vocês quiserem mandar o link, eu tenho o link. Então me coloca. Vai ficar o link, eu mando o link pra vocês, tá na lindo, Amazon. É grandão, é muito legal, muito gente. grande. As fotos são coloridas, Cheio de você vai ver a sua língua. Olha, você pode juntar toda a família naquele almoço de domingo. Antes de almoçar, você vai fazendo a leitura da língua e do pessoal. Do que deve comer, o que não deve comer. Exatamente. Enfim. Nossa, muito legal, gente. Não sei se dá pro Incrível. pessoal ver, mas tem a fotinho de várias linguinhas aqui. Entender o que tá, como você tá, para você ter um direcionamento básico, assim, se você tem essa tendência, você entender, para não piorar. Eu coloco muitos vídeos também no meu Instagram, que é Flávia Namastê Oficial. Então, volta e meia eu faço um vídeo, olha, uma língua assim, o que você deve fazer, o que não deve fazer. Claro, no geral, né? Uhum. E ali eu posto também alguns tratamentos, alguns pacientes, como que tá o antes e o depois. E é isso. É muito incrível. Acho que realmente é uma ciência, né? Uma ciência milenar. É uma ciência de mais de 5.000 anos, né? Com resultados comprovados. Com resultados. E essa atemporal, ela tem esse lugar, né? Ela não choca com a nutrição moderna. Não, ela complementa. Né? Eu acho que isso, você entender cada um é legal. Claro que tem um geral que a gente sabe que é ruim para todo mundo, né? A gente evitar fumar. Uma salsicha não é legal para ninguém. Exatamente. Né? Embutidos, não é legal para ninguém, mas a gente, claro, tem uma coisa do individual, igual eu expliquei, né? Assim, tem pessoas que também comem tomate, também, outras não, né? Então a gente entender que alimentos são melhores pra gente, que momento de vida a gente tá. Eu acho que ficou muito claro que é essa coisa do indivíduo. Do indivíduo, como eu tô, enxergar, acordar de manhã, como eu tô. Eu acho que a gente já acorda, você já vê seu celular, você não tem aquele tempo de, deixa eu de encaixar, acordar. né? Eu acordei mais ansiosa, eu acordei com fome. Como eu acordei como hoje, eu acordei né? hoje. Nem sabe. Dá aquele tempo, aquele momento, deixa eu respirar, deixa eu sentir que alimento eu sinto que é melhor para mim. E quanto mais saudável a gente tá e melhor com a gente, mais boas escolhas a gente vai fazer. Certeza. Quando a gente tá, a gente só quer trash, né? É isso aí. Então, quando a gente tá bem, a gente, nossa, realmente, tem pacientes que me falam, nossa, Flávia, hoje me deu vontade disso. Ótimo para você. Realmente, bateu. Então é isso. Muito legal, gente. Bom. Olha, já tá aberto um convite para uma próxima, né? Eu acho que quando a gente fizer o presencial também, tá mega convidada. Obrigada. Tô achando que o nosso evento presencial vai ter que ter 3 dias. Vai ter que ser tipo um retiro, né? Por favor. Mas vai ser muito legal. Já pensou o pessoal lendo as mãos ali fora, muito fantástico. legal. Tem muita coisa que a gente vai poder... E parece que esses saberes, esses conhecimentos, eles vão se entrelaçando, né? Porque parece que o universo, ele
colocou à disposição em todas as culturas, em todos os lugares, né? Sempre você, de algum jeito, consegue acessar, exatamente, né? Isso daí. Exatamente. Agradecer muito você. Obrigada. Muito obrigada. Agradecer a Dai que te indicou. Exatamente, Né? obrigada, se você, Dai. pessoal, se você que segue a gente, eu falei que ontem eu estava numa fila, já vamos trazer o convidado aqui. Se você conhece alguém que você acha que se afina com a nossa proposta, né, de editorial aqui do nosso podcast, pode indicar, manda um direct pra gente no Instagram que a gente tem, né, que a gente pode trazer o seu convidado aqui. E se você tem uma empresa e acha que o seu produto, o seu serviço se encaixa também com o nosso público, entre em contato para patrocinar, para apoiar nosso canal, que a gente precisa para que possa seguir, trazer para mais pessoas, para a gente poder divulgar mais, né? Imagina, esse conhecimento de hoje, gente. É que às vezes as pessoas não conhecem, né? E é esse também o que eu gosto de fazer, o que meu dharma, né? Meu propósito é isso, é passar essa informação, porque esse conhecimento não é meu, né? É milenar. Então a gente é só um instrumento dele, e é tão lindo. Então eu estou muito agradecida. Ter um ganho, uma melhoria de vida, se tivesse acesso a coisa simples, de você entender. Imagina você acordar de manhã e entender, nossa, hoje minha língua tá assim, eu vou evitar tal alimento. Quanta coisa pode acontecer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, assim, uma coisa pelo menos básica, né? Com certeza. É isso. É possível, gente. E agradecer vocês. Obrigada, pessoal. Deixar o convite pra gente se encontrar na próxima semana. É isso aí. Tchau, gente. Ai, foi